Olá, você que acompanha a MOV TV, nós estamos começando mais uma edição do Business Cast. O meu convidado de hoje é o Dr. Alexandre Magalhães. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui participando com vocês. Bom, Dr. Alexandre Magalhães Pinheiro, é advogado com experiência nas áreas civil, empresarial e contratual. Sócio do escritório Show e Magalhães Advogados, é também especialista em Direito Tributário e Contratual, coordenador de pós-graduação em Direito Empresarial da Escola Superior de Advocacia, tem MBA em Gestão pela FGV São Paulo, é empresário também na área de pecuária, Fazenda Santa Teresa. Enfim, tem outras especializações, tem muita coisa nesse currículo. Eu contei aqui de maneira resumida, mas para começar, doutor Alexandre, o senhor participou recentemente de um evento importante, foi exatamente um Congresso Nacional de Jovens Empresários Moçambicanos. Conta para a gente como é que foi essa experiência. Uma experiência muito interessante. Eu sou advogado empresarial, né? E tinha assim, como é que eu cheguei a Moçambique? Eu tenho um amigo no Espírito Santo que estava fazendo negócios com esses moçambicanos, ele é cliente do nosso escritório. O ano passado eles estavam montando uma empresa em Portugal com esse moçambicano, e aí eu estive lá, conheci, o moçambicano veio ao Brasil, também a negócios, esteve inclusive em Goiás, ele trabalha na área de saúde, e aí todo esse conhecimento gerou um convite para me estar lá nesse evento. A oportunidade é muito bacana, o convite foi para que eu falasse um pouco sobre a economia brasileira e sobre como montar uma empresa no Brasil, né? O interesse de moçambicanos de estarem investindo aqui, né? Aspectos práticos e jurídicos de como montar essa empresa. Fizemos essa apresentação, tive contato, o evento tinha mais de 1.000 pessoas, um evento de alto nível, a cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique, me surpreendeu, né? É uma cidade bonita, moderna, né? E em termos de negócios, eu acho que o país está, digamos assim, efervescendo, né, nessa área, porque, só a título de exemplo, na área de mineração foi descoberta lá em Moçambique uma das maiores minas de carvão do mundo, né? De carvão não, de gás natural, desculpa. Carvão já existe, de gás natural. Só a expectativa da exploração dessas minas na próxima década é algo em torno de US$ 1 trilhão. Então, assim, o país tem vivido uma estabilidade aí, política muito grande, desde a sua independência há 40 anos, e eles veem o Brasil como uma grande oportunidade de negócios, e imitam o Brasil em muita coisa, não só, né, mas eles veem muita novela brasileira, né? Há uma balança comercial que ainda é pequena entre os dois países, principalmente em produtos de base, mas a oportunidade foi muito interessante. Surgiu várias conversas de lá para cá, com empresários de diversos ramos. Hoje mesmo eu recebi no meu escritório né, na área de saúde, já interessado E eu, informalmente, terminei virando aí uma espécie de embaixador do país, informal, obviamente, né? Mas para tentar, com esses contatos que eu fiz lá, ver se gera negócios entre o Piauí, claro que estou puxando a brasa para a nossa sardinha, né? E o país Moçambique, que em termos de tamanho é como se fosse um Pernambuco. Perfeito, perfeito. Sempre... Qualquer tipo de conexão ela já é interessante, né? Mas apesar de numa outra região, com outra cultura, com outros povos, eu acredito que seja mais interessante ainda, desperta mais interesse de ambas as partes em criar relações. Por exemplo, o último almoço do MOV foi com o Dr. Vitor Hugo, né, do Invest Piauí. Sim. Eu lá em Moçambique falei com o governador Rafael e falei com ele, a ideia deles era, o que é que o Piauí tem para nos apresentar, né? E aí falei um pouco sobre a ZPE, falei sobre a parte de mineração, que é uma coisa que o Piauí também tem, e eles se interessam muito porque já exploram essa área, mas tem muita coisa ainda no radar e até demandas que podem ser criadas, né? Perfeito. Ideias, por exemplo, o Piauí é um dos grandes exportadores de castanha, né? Identificou uma pessoa lá que tem interesse em receber castanha, tem uma empresa daqui, que inclusive está afiliada ao MOV, né? Que já exporta castanha para a África, mas não exporta para Moçambique, então assim, a gente cria essa relação e eu acho que pode sair muita coisa interessante disso. Bom, o senhor atua do ponto de vista do seu escritório, do ponto de vista profissional, em duas áreas que são bastante interessantes do ponto de vista do momento atual. O senhor trabalha com o direito empresarial e tributário.
E a gente sempre fala aqui mesmo no Move TV que muitas coisas precisam ser revistas em relação às questões de interesse empresarial e tributário também. E estamos aí no momento de virada de ano, virada de governo. Vem aí um novo contexto em nível nacional com o presidente Lula, no Piauí com o governador Rafael Fonteles. Como é que o senhor considera que essas duas vertentes, elas podem... O que a gente pode enxergar já para a partir de 2023? Quando a gente fala de direito empresarial e tributário, considerando o contexto. Eu sempre fui um defensor do empresariado. Eu acho que não existe geração de riqueza, de negócios, de impostos, né, sem a força produtiva. Participei de movimento jovem empresário da AGE, fui presidente da AGE em 2008, fui secretário de Teresina, Desenvolvimento Econômico, no governo Elmano, hoje sou advogado, temos empresas familiares, então assim, eu acho que, e participo do MOVE desde da criação do movimento, porque eu entendo que o empresariado tem que se organizar para isso. De fato, é um momento importante, para qualquer país e para qualquer estado, essa mudança de governo. Eu espero que tanto o presidente Lula como o governador Rafael tratem o empresariado como deve ser tratado, que essas demandas sejam levadas. A questão das reformas, que eu acho que é o que a gente... o que o empresariado quer? Ele quer estabilidade, ele quer ambiente de negócios favorável, ele quer desburocratização. E assim, a gente como advogado... Lá no nosso escritório a gente advoga para a indústria, para comércio, para empresa de serviço. As demandas às vezes podem ser diferentes, mas o fundo delas, o pano de fundo é o mesmo, que às vezes fiscalização indevida, às vezes atuação do Ministério Público, com todo o respeito que eu tenho ao Ministério Público, mas às vezes que ultrapassa a competência deles, e atrapalha às vezes um negócio que está sendo desenvolvido. A atuação dos cartórios, eu acho que é uma coisa que os movimentos empresariais podem melhorar no sentido de desburocratizar essa questão cartorária. A própria parte aí administrativa, governamental em relação a licenças, em relação a alvarás, tudo isso aí eu acho que é uma demanda empresarial, não interessa qual seja a área da empresa de atuação, mas é uma demanda que eu acho que os movimentos como o MOVE têm que se envolver, cobrar, para que isso de fato se transforme em negócios. O que é que o Piauí, o Brasil quer? Novas pessoas investindo, o empresariado inteiro, eu acho que nesse momento de transição deu uma segurada. Eu conheço vários, inclusive clientes que, eu ia botar uma loja nova, não, eu vou esperar ver o que é que vai acontecer, vou criar um investimento novo, não, deixa eu entender como é que vai se comportar o governo. Aqui eu acho que a ideia do Invest Piauí é muito interessante, eu assisti a palestra lá, de ele reunir uma espécie de autarquia, não sei como é que vai ser o desenho jurídico, mas de você ser realmente um órgão, além dos que já existem, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tudo. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser integrada com as prefeituras, Prefeitura de Teresina, outros movimentos, sindicatos patronais têm feito um trabalho aí grande, o Sinduscom, por exemplo, estava lá o Guilherme na nossa reunião, tem atuado muito nessa busca aí de soluções, desse azeitamento, digamos assim, entre a classe empresária e os governos. Então, eu acho que o momento é de cautela, de ver o que é que vai. As demandas estão postas, o que é que o empresariado quer, e eu acho que é a gente esperar aí esses novos governos, esse novo momento, as reformas, reforma tributária, reforma administrativa, tudo isso contribuindo para um ambiente de negócios mais favorável a quem empreende. Doutor Alexandre, por ser tão conectado, por ser empresário e advogado e tão conectado com essas questões de interesse do empresariado, quais são hoje as principais dificuldades? O senhor, inclusive, já citou algumas, mas do ponto de vista macro, quais são as principais dificuldades hoje encontradas pelos empreendedores para atuar no Piauí? O que precisa realmente mudar também? Falei em virada, estamos virando o ano e governos. O que a gente precisa também destravar do ponto de vista de burocracia, de questões que dificultam a vida do empresariado? A minha leitura ela é muito dos empresários que eu lido, que eu converso, que eu trato de problemas deles. Por exemplo, eu acho que o Piauí tem gente qualificada em diversas áreas. Tem muitas áreas novas, por exemplo, tecnologia é uma coisa que eu acho que tem crescido muito. Tem muito empreendedor digital novo, as startups. Não é mais aquela
vontade de ter, as coisas já existem, já estão acontecendo. Agora, eu acho que realmente o maior entrave hoje é regulatório, né? Assim, a Lei da Liberdade Econômica, que foi aprovada em 2019 ainda, né? Pelo Congresso Nacional, eu acho que ela é um grande marco e, assim, se ela for cumprida, eu acho que ela já deixa o ambiente de negócios muito mais propício a novos investimentos, porque ela, por exemplo, exclui a possibilidade de alvará prévio, né? Hoje em dia você abre uma empresa e fica esperando uma série de órgãos até você poder começar. O mundo inteiro é o contrário, você começa e depois você tem a fiscalização para você apresentar as licenças, as certidões, o que seja, né? Então é essa mudança de chave que eu acho que tem que acontecer. Claro, respeitando as competências de cada um, tem coisa que é do Estado, do município e federal, mas eu acho que essa parte regulatória, sem dúvida, é a maior dificuldade, né? Por exemplo, construção civil, você dá entrada no empreendimento novo, passa pelo cartório, passa pela prefeitura, né? O que é que eu posso fazer ali, né, para que esse processo seja o mais rápido possível? A coisa que é inadmissível, qualquer órgão que eu apresente um projeto para qualquer empreendimento, o órgão tem que me dar a relação do que eu tenho que atender uma vez só, né? Não tem sentido nenhum, né? Para mim, a coisa que mais depõe contra o desenvolvimento de qualquer local é você apresentar uma coisa, um projeto, o órgão, qualquer que seja ele, lhe devolve, faltou isso, isso, isso e aquilo. Você atende, daqui a pouco, não, falta mais coisa. Por que você não disse da primeira vez? Então, isso, a Lei de Liberdade Econômica, ela é muito clara, né? E vários outros pontos, né? A atuação do judiciário, né? Por exemplo, eu acho que ela trouxe por exemplo, interpretação de contrato empresarial, né? O que está ali é o que deve ser respeitado pela justiça. O juiz interpretar que dois empresários não queriam dizer o que está escrito, não. Eu acho que é outra, na minha opinião, avanço que a lei traz, né? Essa segurança jurídica aos contratos empresariais que são firmados e que devem ser respeitados quando levados ao judiciário. E outras questões que eu acho que são... Eu reputo a lei, né, um grande avanço e, assim, se ela tem um prazo para ela começar de fato a valer. Muita coisa já está valendo, algumas coisas precisam ser regulamentadas. Isso é uma atuação que envolve também o quê? Os parlamentares, né? Por exemplo, movimentos como o MOVE, reuniões com a bancada, olha, pontos tais. Essa lei aqui ainda não foi regulamentada. O que é que a bancada piauiense pode fazer para nos auxiliar nisso, né? Esse somatório de forças aí para, repito, criar esse ambiente de negócios mais favorável. O empreendedor, o empresário, no geral, ele está bem assessorado do ponto de vista jurídico ou tem muitos empresários, muitas empresas que ainda procuram a lei de última hora para resolver um problema mais pontual? Infelizmente não. Puxando a brasa para mim, a sardinha, segunda vez que eu falo essa expressão na entrevista, mas eu acho que falta ao empresariado assessoria jurídica prévia, mensal. O empresário, ele tende, pelo menos o piauiense, a só procurar auxílio jurídico quando se depara com um problema, geralmente judicial, geralmente numa fase avançada. Para apagar incêndio. Né? Para apagar incêndio. Eu, há 15 dias, dei uma palestra na OAB só sobre isso, a importância, e era um evento com a AGE, Associação de Jovens Empresários, a importância do advogado para o empresário. Nós, por exemplo, eu coordenei a primeira pós-graduação em Direito Empresarial do Piauí. Na época, em 2017, trouxemos um grande professor de Direito Empresarial. O tema da palestra, inclusive convidei as entidades empresariais todas, era esse, a importância do advogado para o empresário, né? Ou seja, o advogado que tem uma assessoria jurídica, ele faz prévia, mensal, por exemplo, ele faz contratos melhores, ele faz negócios mais sólidos, né? Ele evita problemas tributários, né? Ambientais, né? Essa parte, ou seja, o advogado, ele orientando bem o empresário no que ele for fazer, né? Eu acho que problemas são, claro, ninguém consegue, né, prever o futuro e evitar que conflitos existam nas relações que a empresa tem com seus clientes, com seus fornecedores, mas ele consegue, se tiver uma boa assessoria jurídica, e Piauí tem bons profissionais, né, advogados empresarialistas. Eu acho que só a nossa turma formou 60 pessoas, né, em 4 anos. Então, eu não tenho dúvida que o empresariado deveria se atentar para isso. Eu peguei no nosso escritório empresas de grande porte do Piauí, né,
que nos contrataram para fazer uma assessoria jurídica mensal e que, por exemplo, faziam um contrato de R$ 1 milhão com modelo de internet. Né? Ou que, por exemplo, só se assessoravam com o contador. Com todo o respeito que eu tenho ao profissional contabilista, mas ele tem o seu papel. Por exemplo, vou montar uma empresa, preciso fazer o contrato social. Não é o contador que faz o contrato social, é um advogado. Ele tem que ter expertise para isso. Vou pegar aquele modelozinho de internet? Não, às vezes eu tenho que entender o negócio, né, para poder deixar as responsabilidades muito claras, ver a relação entre os sócios, qual é o caso, que é sempre um problema, exclusão de um minoritário, um caso de morte, então tudo isso aí, o capital, né, o objeto social, eu vou explorar essa atividade hoje, e se eu quiser explorar outra amanhã, enfim, são questões que têm que ser resolvidas por um advogado. E eu acho que é aí onde entra essa necessidade do empresariado de estar sendo bem assessorado. E existem mudanças também constantes na legislação, né? Quais são os pontos que hoje, por exemplo, merecem a atenção do empresariado quando a gente fala de alterações na legislação? O Brasil é um cipoal aí de legislações em todas as áreas, né? Mas eu cito, por exemplo, uma recente que o nosso escritório tem feito um trabalho bem legal, que é a LGPD, né? É uma lei que entrou em vigor em 2020, já fez 2 anos de vigência, que é a Lei de Proteção de Dados. É uma lei que não é nacional, ela é uma lei que começa na Europa, o mundo inteiro tem se adequado a ela, né? A lei brasileira é de 2019, mas entrou em vigor 1 ano depois, ainda no governo Michel Temer, depois, em 2018 entrou em vigor depois, e ela visa proteger dados pessoais, né? Então as empresas elas já estão sendo, né, multadas, já estão sendo demandadas em relação a isso. Nada mais é do que você proteger o dado o dado pessoal que você manipula, né? Seja ele do seu colaborador internamente, seja ele do seu cliente externamente. Então, as empresas, já fiz palestras em entidades empresariais falando da importância do tema, da importância das empresas procurarem uma assessoria para se adequarem. Nosso escritório já fez assessoria de empresas de diversos segmentos, na área de tecnologia, na área de comércio, na área de serviço. Então, todas com esse objetivo, de evitar multas, né, e se adequar, porque a lei ela traz uma série de obrigações. Você tem que nomear um encarregado de dados, tem que ter um relatório de impacto desses dados, né, em relação ao que você manipula, visando proteger o cidadão, né, pessoa física que tem o seu dado manipulado por qualquer empresa, de uma banca de revista a uma multinacional. Doutor Alexandre, o senhor tem uma experiência que é vasta, porque perpassa por vários campos de atuação, desde o poder público, junta comercial, essa experiência como advogado em lidar diretamente com empresários, a necessidade de uma atualização constante em relação à legislação. Qual é o caminho diante de todo esse vasto repertório que mais somou até agora em termos de conhecimento, de network, de capacidade de negócios? Sim, é um prazer eu ter passado por onde eu passei, né? E a gente está aqui para contribuir. Repito, o meu lema e sempre será, eu imagino, o empresariado, né? Ano que vem, em 2023, por exemplo, estamos organizando o primeiro congresso piauiense, a gente foi até mais ousado, vamos trazer um Norte e Nordeste para cá de direito empresarial, trazendo os maiores nomes, né, para justamente fazer essa interrelação, né, do empresariado com a comunidade jurídica e da comunidade jurídica para ela própria. Né? Por exemplo, os magistrados, né, a gente tem juízes que ficam, às vezes se dedicam a áreas como trabalhista, área penal, né, área previdenciária, né, a área civil mais geral, mas assim, ao empresarial a gente vê poucos magistrados com interesse na área. A nossa pós-graduação gerou, por exemplo, o primeiro livro de direito empresarial, talvez do Piauí, né? Conversei até com desembargadores, poxa, Alexandre, que interessante, eu nunca tinha visto literatura de direito empresarial no Piauí. Então a gente realmente faz um trabalho aí de formiguinha para tentar, né, desenvolver. E isso eu acho que contribui para o desenvolvimento do Piauí, né? Quando você tem advogados tratando de direito empresarial aqui, você tem mais empresas sendo bem assessoradas. Um exemplo interessante, no curso que a gente deu de pós-graduação na UAB, peguei advogado recém-formado que me disse, professor, eu quero ser advogado de direito empresarial. Eu falei, você está no lugar certo. Mas eu moro no Disseu e eu não vejo expectativa. Eu disse, não, Disseu é um bairro extremamente desenvolvido da cidade. Ali é praticamente um município dentro de outro. E depois ele falou, professor,
está dando certo. Eu estou indo atrás de cada lojista lá, oferecendo o meu serviço, né? Sempre algum tem um problema, às vezes um contrato para fazer, um problema na prefeitura, eu falei, que bacana, né? O escritório dele é lá e ele está empolgado com isso. Isso, não tenho dúvida que melhora o ambiente de negócios, porque melhores contratos serão firmados, né? Você vou fazer negócio com outra empresa de fora e tal. Estou criando uma empresa nova. Eu desenvolvi um negócio tão bacana que eu quero que ele vire uma franquia, né? Poxa, como é que eu vou fazer o contrato de franquia com o meu franqueado? Tudo isso aí eu acho que melhora, né? É mais de vista, são mais empregos que o Piauí gera. Perfeito. Quero lhe agradecer pela conversa hoje aqui com a gente. A Move TV, a nossa nova plataforma de conteúdo para a gente tratar exatamente desses temas. E a sua presença hoje aqui com a gente somou muito. Muito obrigado. Eu que agradeço ao presidente Arthur Feitosa, a toda a equipe do Move, né, a diretoria, aos companheiros do Move. O movimento está vivo, né, é respeitado no Estado, as autoridades, né, outras entidades, né, veio o Move, a sociedade, de um modo geral, veio o Move com muitos bons olhos. Eu acho que o movimento tem que permanecer assim, sempre lutando pela causa empresarial, independente de governo, ou de preferência política, ou de tipo de negócio, que lá tem de tudo, pequenos, médios, grandes, né? Agronegócio, inclusive, tem. Mas eu acho que é isso, é levantar a bandeira do empresariado, que também é a minha bandeira, e o Move tem feito isso com maestria. Parabéns a vocês e é um prazer enorme participar. Bom, essa e outras entrevistas ficam disponíveis em nosso portal www.movepiauí.com.br e também no nosso canal no YouTube. Move TV, obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.